Olha, o mesmo tem que acontecer com os pastores. Por incrível que pareça, há pastores que já têm a fé aqui. Você sabia que a gente percebe isso até no momento da reunião que a gente está fazendo? Você está fazendo reunião, tem pastor que está assim para você, ó. É como se você tivesse servindo para ele um bacalhau à lagareira. É como se você tivesse servido para ele um filé, um bife couve da primeira qualidade, porque ele está comendo as suas palavras. Mas tem pastor que você está falando, fazendo culto, fazendo reunião, parece que você está servindo um arroz sem sal. Parece que você está servindo, sabe, uma comida sem sabor. Só no jeito do pastor olhar, só no jeito do pastor sentar, a gente já percebe que um pouquinho de terra é pouco, tem que ser um caminhão. E um pouco de saliva é pouco, tem que ser um litro. Porque a fé dele não está à flor da pele. Mas tem pastor não, tem pastor que a fé está ali. Outros, a gente tem que despertar a fé. Porque se eu passo o espírito da campanha para esse pastor que não tem a fé ativa, despertada, ora, se há pastores que estão nessa situação, imagine o povo, imagine obreiros, imagine auxiliares. Na sua grande maioria, são pastores antigos. São pastores absolutamente antigos. Embora nós tenhamos pastores novos, que dentro deles tem aquele espírito daqueles pastores, como se diz, aqueles pastores antigos. A gente estava comentando sobre o profeta velho. O que o profeta velho fez? O profeta novo estava no caminho da fé, então chegou o profeta velho para tirar aquele profeta novo do caminho da fé. Isso lhe custou a vida. E tem muita gente assim. Tem muito pastor assim, antigo, e que tornou-se um profeta velho, professor da Bíblia, maestro, e que não tenha a fé à flor da pele, coragem de fazer o trabalho, de fé que tem que ser feito, que você tem que ter coragem. Pregar a Bíblia é uma coisa. Você tem coragem de fazer o que tem que ser feito é outra coisa. Então essa falta de coragem do profeta velho, ele acaba transmitindo para quem? Para o novo. E às vezes o novo acaba se sendo influenciado por ele. Acaba ficando, como se diz, novo, mas com o espírito do profeta, do espírito do profeta velho. Jesus falou assim: os primeiros virão a ser os últimos. É isso aí. Aqueles pastores antigos, que eram os primeiros, que viviam ali na fé, que eram evangelistas, que eram pastores ativos, que eram pastores que estavam ali na fé, com o passar do tempo, esses pastores se tornaram o quê? O último. Eles se tornaram o último. O tempo foi passando e ao invés de eles continuarem sendo o primeiro, porque Jesus quer que todo mundo seja o primeiro. Jesus quer que todos sejam o primeiro. Claro, a gente começa lá. A gente começa no último, servindo a todos, e aí a gente chega aqui para ser o primeiro. Mas o que aconteceu? Esses primeiros antigos tornaram-se os últimos. Por quê? Porque deixaram de usar a fé, deixaram de ter coragem, por causa de pensamentos, sofismas, uma opção de coisa. E aí,
Quando você olha para a igreja dessa pessoa, você olha para a igreja desse pastor, você não vê o resultado que você deveria ver. Porque tem que ter um resultado. Senão, o que a gente está fazendo aqui, cara? Tem que ter um resultado. Você tem fé e não tem resultado dessa fé? Ora, pelo amor de Deus, tem que haver um resultado. Os discípulos estavam no barco, Jesus repreendeu o vento, repreendeu a tormenta, mas depois Jesus disse o quê? Cadê a fé de vocês? Porque nesses 30 e poucos anos, a gente só encontrou uma, que é a fé. Ou tem outra? Não tem outra? Não existe outra arma. É a fé que traz o resultado. Então, o que aconteceu? Esses pastores deixaram de usar a fé, mas continuaram lendo a Bíblia. Mas continuaram tomando conta de igrejas. Alguns, outros já não tomam mais. E o que aconteceu? Eles foram logo atrás. Aí Jesus falou que os últimos serão os primeiros. O que quer dizer isso? Que os que chegaram novos, os novos, vieram com coragem inconsequente. Inconsequente. Os jovens são assim, inconsequentes. Até erram, mas a gente sabe que aquele erro, que aquela, como se diz, aquela bobeira, foi com boa intenção. Uma boa intenção. Um erro cometido com uma boa intenção. Quantas besteiras a gente já fez? Caixão, já botei caixão, já botei o caixão na porta, usava a vassoura, uma porção de coisa. Mas, arrebentou. Deu certo. Hoje, eu já não tenho mais coragem de botar o caixão, e não precisa. Hoje já não tenho mais coragem de botar um boneco lá fora, todo mundo pisar. Mas era aquela fé da inconsequência que trouxe resultado, que trouxe gente para a igreja. Então, esses pastores novos que vêm com a fé ativa, que não olha para as circunstâncias, que não tem medo, que não olha para a dificuldade, que crê no que está falando, que acredita no que está pregando, que está vestido do espírito da fé, claro, ele vai tomar o lugar do primeiro. É o que acontece. Ele vai tomar o lugar do primeiro. Porque Jesus não vai permitir que o primeiro que não tem a fé ativa continue sendo o primeiro. Mas Jesus também não vai permitir que o último que tem a fé ativa continue sendo o último. Por isso ele diz, os primeiros vão ser os últimos. Não tem jeito. Mas os últimos serão o quê? Serão os primeiros. Você está entendendo? Sim, senhor. Qual é a ideia? O que eu quero fazer aqui? Me diga. Despertar a fé de vocês. Fazer você acordar. Abrir a sua visão. Fazer você despertar. Despertar esse poder que está aí dentro de você para que você possa usar e arrebentar. Mas arrebentar mesmo. E ele conseguiu vencer. Então você vê, cara, que não é a idade que faz a diferença. O que faz a diferença, olha para cá, é aqui. É você estar aqui com Deus. Tem um versículo no livro de Hebreus. Qual é? Aquele versículo que eu li. É Hebreus 6. 8. Olha só, o que você entende? Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Esse telefone aqui, ou esse microfone aqui, se surgir um novo, isso aqui passa o quê? Passa a ser antiquado. O que acontece com um pastor que não tem a fé ativa? Porque veio um novo e tomou o lugar dele. É isso. É exatamente isso. Olha a fé dele. Está escrito, meu cara.
aquele que se torna velho ou antiquado, envelhecido, acaba desaparecendo. Desaparece. Por quê? Porque veio um novo com a fé e vai fazendo com que aquelas conquistas novas tornem-se antiquadas as primeiras conquistas do primeiro. Compreende o que eu quero dizer? Sim ou não? As bênçãos novas, conquistas novas, acabam se tornando novas, fazendo ser antiquadas as antigas. Quer dizer, aquele pastor que vive de quê? Vive do passado. Olha, lembra quando eu fazia aquilo? Inclusive foi eu. Você lembra quando eu fazia aquilo? Uma vez eu peguei aquela igreja lá e arrebentou. Por que não arrebenta nessa? Arrebenta essa aí agora. Olha, inclusive, eu era lá naquela igreja tal, deu um resultado violento. Eu fiz isso. Por que não faz agora? Por que o resultado não é o mesmo? Então, aquelas conquistas primeiras tornaram-se antiquadas, porque vêm as novas conquistas. É que a gente pega um pastor e coloca o pastor numa igreja, e o que acontece? Aquele pastor vai lá e arrebenta. Mas por que o outro não arrebentou? Ele não tem o Espírito Santo? Tem. Não faz as mesmas reuniões, faz as mesmas reuniões. Mas então por que a gente vê o resultado de um e o resultado do outro superando esse resultado? Por quê? É porque aquele que está ali está com a fé como se estivesse sentado. É isso que Jesus quer. Que aqueles que eram primeiro que estão lá voltam a ser os primeiros. Estejam com o quê? Junto com os novos. E que não tenha nenhuma fé antiquada. Que não tenha nenhuma fé antiquada. Mas que a fé esteja toda fé para trazer conquistas novas. Bênçãos novas. Porque, repito, se tem pastores assim, tem obreiro. Porque imagina um pastor nessa situação, trabalhando lá na igreja. O que ele vai fazer? Como ele vai fazer o trabalho? Compreende o que eu quero dizer? Então você tem que acordar. É o que Jesus falou, desperta tu que dorme. A gente tem que despertar. A gente tem que acordar. Por isso, o testemunho vai falar. Como o caso do testemunho que nós botamos para eles verem. Eu vou mandar para vocês. A mulher falando, eu peguei 20, as minhas joias que eu tinha, só uma valia 15 mil euros. O total, 27 mil euros. Depois eu peguei um carro no valor de 40 mil euros. Depois eu peguei mais dele. E o senhor, eu dei meu apartamento no valor de 250 mil euros. Como é que está hoje a sua vida? Ele falou que não sabe nem onde mais tem casa. Eu não sei onde eu tenho mais casa. Eu tenho lojas, eu tenho casa aqui, eu tenho casa ali, eu tenho casa lá. Eu não sei mais, nem sei onde eu tenho residência. De tanta residência que eu tenho. Então ele mesmo, o testemunho mesmo vai fazer o quê? O testemunho mesmo vai fazer o quê? Vai falar o valor do sacrifício. Porque uma coisa é o testemunho falar e outra coisa é você falar. Sabe quando o que acontece quando você quer falar? Sabe quando o que acontece quando você quer falar? Você está na carne. É verdade. Você sabe o que as pessoas têm? Você não sabe. Você não é Deus. Você não sabe quantas pessoas têm. Você não é Deus. Mas o Espírito Santo sabe. Porque o Espírito Santo é Deus. Então quem tem que pedir não é você. Ela não é. Mas o pastor cabeçudo sabe quanta pessoa tem.
e acha no direito de pedir. Olha até pela aparência. E por conta da aparência, isso é maldade. Por conta da aparência, já faz o seu pedido. E às vezes quebra a cara. Porque vem uma velhinha. E você mal possa imaginar. Vem uma velhinha. Pastor, aqui está assim mesmo. O meu sacrifício. E quando você vê uma mala de dinheiro, ele sabe o que a pessoa tem. Eu não sei. E quando o Espírito Santo pede tudo. Como? Já viu aquela pessoa, aquele testemunho, que chegou e disse assim, a pessoa chegou e disse assim, veio a Fogueira Santa, veio o trabalho da Fogueira Santa, e eu queria dar isso. Mas depois Deus falou comigo e eu dei aquilo. Você já sabe disso. É exatamente o que aconteceu. Nesse caso, quem pediu aquilo foi quem? O pastor. Mas quem pediu o outro? Então a gente tem que confiar no Espírito Santo. A gente tem que crer que o Espírito Santo vai fazer a obra. A gente tem que crer, porque se você está no Espírito, se você está na fé, então o Espírito Santo vai, em parceria com você, vai tocar na pessoa. E a pessoa vai vir e vai colocar o que tem que colocar no altar e vai arrebentar. Então a gente fala que vai arrebentar, porque não pode ter outro resultado, meu Deus. Como que não vai arrebentar se é o Espírito Santo que está pedindo? Como que você pode ter um resultado negativo se é o Espírito Santo que está pedindo? Me diga, por favor. É impossível, rapaz. É impossível. O que Jesus ali estava fazendo? Confiando no Espírito Santo. Jesus estava confiando no Espírito Santo. E de repente, Zaqueu sempre diz assim, olha, eu resolvo dar tudo. Quem estava por detrás daquilo? É exatamente isso. É o Espírito Santo que está por detrás. Estava por detrás daquilo. E olha só o milagre que aconteceu. Então, é nessa fé que nós vamos trabalhar a Fogueira Santa. Por isso que vai arrebentar. Amém? Amém. Vai explodir. Por quê? Porque a gente está trabalhando em parceria com quem? Com o Espírito Santo. É ele que vai pedir. Compreende, pessoal? E vai ser o único pedido. Então você vai trabalhar, como se diz, a terapia do amor. É um pedido só. Para a terapia do amor. Todo mundo aqui vai ter que fazer segunda-feira. Ah, mas eu só tenho 3 pessoas. Então, você tem mais do que Elias. Porque Elias fez uma fogueira santa para ver o Israel. Você tem mais do que Você tem mais do que Elias. Mas aí a ideia é do profeta velho. Não é nem prudência. Não é nem prudência. Porque às vezes a pessoa quer usar o que é supostamente prudência para tentar justificar o fracasso que está dentro dela. Não importa que tenha 3, 10 pessoas. Nós vamos ter segunda-feira a Fogueira Santa. Segunda-feira, meu caro. Vamos ter aqui. Segunda-feira. Se você não tem fé para fazer, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí você me dá um toque. Porque não tem fé para fazer. Você me dá um toque que eu vou estimular. Mas como que você não tem fé? Então, nós vamos trabalhar segunda-feira. Olha para cá, que era a terra de Canaã. Aquela riqueza toda, aquele ouro, não era nada comparado ao que vinha depois do Sinai. Compreende, gente? Sim ou não? E Moisés até disse,
Não, vou levar tudo. Porque eu não sei o que Deus vai pedir. Eu tenho que estar pronto para oferecer o que Ele pediu. Por isso eu vou levar tudo. Então tem que ser segunda-feira. A terapia do amor é um pedido só para a terapia do amor. Não pode, ó, pessoal, você quer ser feliz no amor, mas também quer ter dinheiro, porque não basta ser feliz no amor, aí você vem para aquela. E se você não tem dinheiro, não existe. Só terapia do amor. E vai colher quinta-feira. E vai colher segunda-feira. E domingo a gente bota geral. Mas o que nós vamos fazer? O que você deve fazer? Você deve fazer reunião com os obreiros. E trabalhar com os obreiros. Tem 4, tem 5, tem 3. Então você pega os obreiros e você pega os jovens. Junta eles e trabalha com esse grupo de pessoas. Pode trabalhar. Trabalha com esse grupo de pessoas. Vê um dia na semana, do dia 11 ao dia 18, e você escolhe naquele dia, pode ser sexta-feira, que antecede o dia 18, e você vai lá, faz aquela reunião e você pode. Mas trabalha com os obreiros, trabalha com os jovens, reúne um grupo de evangelização, não tem problema, pode trabalhar com eles. Marca um dia para os antigos. Quem aqui, olha, tal dia eu vou fazer uma reunião com os antigos, mais de 5 anos. Vem os antigos. Aí você vai e dá essa palavra para os antigos e dá envelope. Compreendeu? Mas não pode trabalhar no desespero. Não pode trabalhar na ansiedade. Porque onde a fé não há ansiedade. E você tem que esperar a gente chegar e dar ordem. Você tem que esperar a gente chegar e dizer, vai! Quando a gente falar vai, aí você vai. Se o bispo não disse vai, eu vou esperar. Eu vou esperar. Será que eu também? Eu preciso que você chegue e despedir. Está ficando em cima da hora. Então, certo? Não. Tá de brincadeira comigo. Eu preciso que você chegue. Acorda, bicho. Ó, tá chegando, bicho. Não funciona assim. A gente tem que estar em paz, pessoal. A gente tem que estar em paz, vai arrebentar. Espera. Não seja precipitado. Coloca o banner do cenário, bota o altar e as pessoas vão subir. Nós vamos trabalhar do dia 14 agora para o dia 5. 14 segunda do 11 para quando? 5, que cai numa segunda-feira. Compreendeu? Sim. O dízimo nós vamos trabalhar quando? Hein? Agora, o dízimo do domingo, da segunda-feira, do dia 14 do 11 para o dia 5, e a campanha de segunda, dia 21 do 11 para o dia 12 do 2. Anotaram aí? Então, que dia vai ser o dízimo de segunda-feira? É o 11 para quando? E a campanha de segunda-feira? 21, 11, dia 12, 12. O dízimo de domingo? Do dia 20 do 11 para o dia 4. O dízimo do domingo. E a campanha dia 27 do 11 para o dia 18 do 12. E você espera a gente dar o start para você avançar. Eu ia falar do dízimo, mas como a gente vai dar? Quando se diz, quando é dia 14? Quinta-feira que vem, que dia? 14 é segunda agora? É? 14 é segunda agora. Então, já dá o envelope do dízimo de segunda para dia 5. Tá
Tá certo? Sim, senhor. Dá um envelope do dízimo segundo podia, como se diz, podia sim. E a reunião que eu fiz com o pessoal, eu vou trazer vocês aqui de novo. E nós vamos ouvir de novo. E vai pensando, vai pensando. Não dê nenhum envelope que caracteriza a fogueira santa. Não dê nenhum envelope no mês de dezembro. Não faça isso. Não estraga o seu ministério por causa de bobeira. Confie em Deus. Confie no Espírito Santo. Porque quem trouxe a campanha é o Espírito Santo. Se você trabalhar com ele, vai arrebentar. Mas se você deixar o Espírito Santo de lado, você vai trazer problema. Então confie em Deus. Não vai haver cobrança. Até porque o bispo Maranhão falou assim: se cair, a responsabilidade é minha. Se todos caírem, a responsabilidade é minha. Mas se um só cair, morra! É ou não é verdade? Não, porque está todo mundo crescendo. Ai, eu quero você. Não, tem algum problema aí, né? Não sei. E que hora? Eu trabalhei, cara. Pra cima de mim. Eu nasci de noite. Mas não foi ontem. Para aí. Funciona assim. Então todos vão crescer. Todos vão desenvolver. Eu vou dar para você. Você lê. Eu vou dar a fita para você. Você vai ouvir a fita aqui. Eu vou dar o papel para você. Se veste disso. Você tem a flor da pele, a fé. Você tem o fogo da sarça dentro de você. Você tem que ter esse fogo. Você tem que ter essa fé. Volta para a tua casa. E como ele voltou? Pobre. Ele voltou extremamente rico. Um pobre miserável que se tornou um grande empreendedor. A promessa está lá. Só está faltando duas coisas. A coluna e o rio. A promessa está lá. Então o que nós vamos fazer? Vamos levar o nome de todos os dizimistas. E vamos levantar o quê? A coluna e botar o nome dos dizimistas lá em Betel. Amém? Está aprendendo? Sim ou não? É isso que nós vamos fazer. Porque a promessa está onde? Só falta o quê? A coluna e o voto. Você crê? Você crê? Então, se você crê, você vai escrever o seu nome, vai botar um envelope com o seu dízimo e nós vamos levar em Betel. Você vai se tornar um grande empreendedor. Um grande empreendedor. Compreendeu? Aquela coluna vai ser para que Deus nunca se esqueça da promessa dele. E aquela coluna vai ser para que você nunca se esqueça do voto que você está fazendo por ele. É um memorial. E memorial sempre aconteceu em acontecimentos extraordinários. Se levantou o quê? E vai deixar na memória de Deus. Amém? Amém? É um dízimo. E se você crer, é uma oferta no valor do dízimo. Ou você vai determinar e vai dar o dízimo de quanto você quer ganhar. Ou então uma oferta de fé. Mas vai ser fiel. E assim assim. Amém? Amém. Se vocês pegarem o Espírito, está escrito, eu vou dar para você. Jacó só quis fazer o voto. Depois acabou. Olha, é para ele. É para explodir. Esse é o Deus daqui. Eu sou o seu Deus. Então não trabalha pisando em ovos, não, tá? Por favor. Vai que Deus é contigo.
Faz o que você crê. Dentro de uma disciplina, dentro de uma obediência. Vamos trabalhar na moral. Na moral. Vai crescer na moral. Vamos trabalhar na honestidade. Vamos trabalhar no espírito. Sem enganação. Sem dar um jeitinho. Vamos trabalhar como o bispo trabalha. Vamos trabalhar na moral, na fé. Sem más intenções. Sem esperteza. Vamos trabalhar na moral. Vai crescer na moral. Na fé, na moral. Aí você vai ver o que você é capaz. Aí você vai ver que você pode. Aí você vai ver que Deus é com você. É verdade. É verdade. Você vai fazer a sua parte. E Deus vai fazer a parte. Amém? Amém.